Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é o famoso combo Santander, né? Vocês sabem que eu sempre junto o Sari e o SAD num vídeo só, até porque os fundos meio paradões e tal, não tem nem por que a gente fazer um vídeo de cada um. Mas vamos lá, vamos ver como é que eles estão. O Sari, que caiu bastante de preço, né? Ele tinha andado muito e agora ele caiu bastante de preço. Te falar que ficando interessante, né? Olha só, saiu de 77, no momento que eu estou gravando tá R$ 70, esse fundo paga 64 centavinhos, mais um pouquinho aí, um empurrãozinho, assim, mais uma fala do Lula, ele já cai para 65 e já fica pagando 1%. E, pô, fundo de tijolo com quase um bi pagando 1%, olha, não tem como errar muito quando isso acontece, hein? Falo por experiência própria aí, viu? Então vamos lá, fundo distribuiu 64 centavos, que dá um yield de 10,4, considerando o valor de 77. 70 dá praticamente 11%. E eles ainda têm um acumulado de 77 centavos por cota, que eles não vão distribuir, né? Eles vão segurar até que eles consigam zerar a vacância do fundo. E a expectativa de rendimentos é que fique 62 e 65 até o final desse ano. Bom, não tá ruim não. Né? Ele falando um pouco dos portfólios do fundo, dos ativos do portfólio, tiveram algumas movimentações, né, de obras nos imóveis, e no WT Morumbi estão buscando locatários. Né? Ele tem fundo imobiliário também, muito fundo de papel, e esses fundos que sofreram na deflação, e agora, a partir agora das próximas rendas, já devem começar a melhorar, né? Isso aí ajuda. O meu de cotistas cresceu bem, hein? 6% no mesmo produto de bancão, que não aparece muito e tal, meio, digamos, meio sumido. Achei interessante, né? Crescer 6%. De fato, pode parecer pouco, pessoal, mas isso aqui já é um crescimento, assim, interessante. Já é um crescimento interessante. Se você pensar, analisar isso aqui, dá tipo assim, quase que dobrando o número de cotistas de um ano para o outro, e já é crescimento de fundo grande, fundo famoso e tal, né? Um pouco da participação de cada ativo. O W Torre Morumbi aí é o grosso da receita do fundo. Receitas financeiras também representam uma parte considerável da receita desse fundo, né? Que são os fundos imobiliários. O dia que ele tem caixa, ele tem bastante dinheiro em caixa, né? Já comentar disso já. Aqui os inquilinos mais variados, os mais famosos: Arezzo, Epson, Pirelli, WeWork, Unilever, Brookfield. Aqui a gente consegue ver a ocupação, né, de 93,8, que dá uma vacância aí de 6,2%. Vacância é baixa, né? Se tratando de laje comparativo, tá super tranquilo. Vencimentos de contratos para o ano que vem, temos aí 7,5% da receita, mas o que pega mesmo para o ano que vem são as revisionais. Vai ter bastante coisa acontecendo, então vamos acompanhar para ver como é que essas revisionais aí vão caminhar, né? Aqui, como está a carteira dele? São 989 milhões em imóveis, 159 milhões em fundos imobiliários, 125 milhões em renda fixa, e ele tem algumas obrigações a pagar. 55 milhões de obrigações a pagar, então dinheiro que ele vai ter que utilizar desse dinheiro da renda fixa em breve. Ele tem 314 milhões aqui do CRI que ele fez para comprar o W Torre. Não tem nenhum tipo de gráfico ou algo do gênero a respeito de quanto que vai amortizar por ano aí nesse CRI. Então não dá pra saber, tipo assim, ele vai gastar do 125, vai gastar 55, vai sobrar aí mais ou menos 70. Quanto tempo esses 70 milhões de reais duram aí pra pagar a dívida dele, né? Seria legal a gente ter esse número pra gente saber um pouco de necessidade de emissão desse fundo ou não. Por mais que tá super tranquilo, se pensar aqui, 70 mais esse 159 que ele tem aqui, né, cara, tá super tranquilo. Tem quase o valor inteiro da dívida, seja em fundo imobiliário, seja com o restante do caixa. Então a alavancagem não é um problema para ele vai conseguir bancar esse CRI aí sem nenhum tipo de problema, não vai precisar fazer emissão tão cedo. Acho que tem que olhar o prazo desse CRI, né? Mas pelo que a gente vê aqui, é aquela tipo de situação que o fundo pode ficar aí, tipo, chutando aqui, 10 anos sem emitir. Como eu falei, preciso olhar o CRI certinho para ver o fluxo e tal, ver como é que é a amortização da dívida, se vai amortizando mês a mês, se é o pagamento bullet, enfim.
coisas que deveriam estar no relatório e não estão. E eu pego e falo aqui para vocês, dou a real mesmo, pra gente saber, tipo, ó, tá faltando essa informação e tal. E aí no próximo vídeo e tudo, a gente pode até abrir o CRI, dar uma olhada, enfim. Mas fiquem tranquilos, independente da forma que for, como eu disse, né, não vai ser por agora que ele vai precisar desse dinheiro, então tá super de boa. Aqui as últimas distribuições dele fica nesse patamar, né, entre 62 e 65. Não foge muito disso não. E ele tem essa reserva que ele não utiliza. Eu gostaria, pessoal, mesmo que ele alugando e zerando a vacância, que ele não usasse. Deixa essa reserva aí, deixa quieto. Pra quê? Deixa a reserva quietinha. Sabe por quê? Porque se vem uma crise aí e a vacância aumenta, você tem uma gordura para manter um patamar de distribuição. Não vejo necessidade, né? E aí você pode estar se perguntando, tá, mas essa reserva ele não tem que distribuir dentro do semestre, né? Não tem que distribuir 95% do lucro? Tem, mas como esse é um fundo que tem um certo tempo, isso aqui são aqueles 5% que ele foi juntando em cada semestre e tal. E eu acho que ele deveria manter esse dinheiro como um seguro. Deixa guardado, deixa lá guardado, tal. 7 milhões de reais, isso aqui está rendendo aí num fundo DI. Deixa lá, deixa render, não mexe. Não deixa é um seguro. A gente pode chamar de um seguro vacância, né? Conforme os anos forem passando e o fundo for utilizando, aumentando esses valores, vai ficando cada vez mais interessante. E tem um ponto, galera. Vamos imaginar um cenário, deixa eu pegar aqui só pra gente finalizar esse raciocínio. Um cenário onde, sei lá, a Epson atrasa um pagamento. Pum, atrasou e tal, o cara esqueceu. Vocês podem achar, putz, o inquilino vai esquecer de pagar. Acontece, viu? Já vi acontecer em vários fundos imobiliários. O cara simplesmente esquece, ele não paga, a empresa esquece, não paga, né? Uma falha lá. E aí, para o fundo não ter uma queda, né, na distribuição, né, não chegar a pagar tipo 65, 65, 65, 55 e depois voltar, o fundo tendo reservas, ele vai lá e utiliza essas reservas, completa, mantém o patamar, e aí quando a empresa passar, ele repõe as reservas, fica tudo certo e segue a vida, né? Enfim. A liquidez dele é boa, não tem nem o que comentar. E aqui um pouco da DRE dele, a gente vê outubro. Ó. Olha só como que a parcela de fundos imobiliários dele caiu aí o rendimento, né? Já 2 milhões, 1.900, 1.400, porque são muitos fundos de papel e aí estão sofrendo com a deflação. A tendência é que esse valor comece a aumentar cada vez mais nos próximos meses. Então ele até utilizou um pouquinho de reserva aqui, ó, para poder completar a distribuição de 6 milhões de reais. Mas a tendência é que nos próximos meses aí, esse valor comece a aumentar e ele não tenha essa necessidade de utilizar essa reserva, né? Localização dos imóveis é o W Torre do Morumbi, York, Bela Sintra. Boa localização, tem muito o que comentar. Não é um Faria Lima tal, mas não é uma localização ruim. O W Torre, que é uma vacância de 17%, né? Fundo de Lages normal, está sofrendo. E o Bela Sintra sem vacância, o que é bom. Também é um imóvel bem menor, né? 4 mil metros quadrados, o W Torre é 35 mil, então faz sentido, né? Esse aqui tá vazio, uma área bem menor. E aqui o raio de 30 dos imóveis logísticos. Para você, eu acho que eu não comentei durante o vídeo, esse é um fundo híbrido. Ele lembra o KNRI, claro, dadas as devidas proporções. Nem como comparar os dois, né? Tipo assim, esse aqui não chega nem aos pés do KNRI, mas é a mesma tese. Então a gente tem 2 imóveis logísticos dentro do raio de 30 de São Paulo, bem no centrão de São Paulo, a puta localização desses 2 galpões. Não são os melhores galpões, mais bonitos e tal, né? Aquela coisa. Mas são bons galpões e o ponto alto desses dois caras é a localização. A localização assim, espetacular. Então, isso é bem interessante. É o ponto alto do fundo, na minha visão, são esses 2 galpões. Até mesmo mais do que o próprio W Torre, viu? A localização desses 2 galpões aqui é sensacional. E aqui, os fundos imobiliários que ele tem, né? Só fundo de papel. Então ele é um fundo híbrido que tem um tripé, né? Então ele tem um tripé não, já é uma mesa, porque tem o dinheiro em caixa, né? Mas enfim, ele tem imóveis, ele tem fundo imobiliário, falando em imóveis, ele tem imóveis sendo logístico e imóveis de escritório. Então ele já está aqui com 2 setores. Ele tem fundos de papel, tem um terceiro setor aqui que ajuda. E a carteira de papel dele bem diversificada, né? Não é uma carteira ruim, são bons fundos, bons produtos.
E além dos fundos de papel, ele tem uma posição em caixa muito grande, então ele tá bem protegido, bem posicionado. Eu acho uma estratégia bem interessante. De fato, bem interessante. Essa carteira de papel que ele tem faz com que dá um upzinho nas momentos de inflação elevada e tal, dá um upzinho nos rendimentos do fundo. E como eu falei, não é uma carteira ruim, é uma carteira boa. Você não vê nenhum fundo que você olha que você fala, puta que pariu, o que esse fundo tá fazendo aqui? Não, são bons fundos, são bons fundos que ele tem. E é isso, galera. SARI é isso. Vamos pro SAD. E o SAD, ao contrário do fundo, né, do irmão dele, do SARI, o SAD eu já acho um fundo bem mais fraco, bem mais meia boca. Ele é um fundo que o alvo dele é replicar o CDI. Eu acho muito fraco. É só você pega uma LCI. Para que eu vou investir em renda variável? Pega uma LCI da vida e acabou. Se é para pegar, se é para ter o objetivo é ter retorno da taxa DI, pega uma LCI lá qualquer lá do banco e segue a vida. Não preocupa com renda variável, variação de cota e tudo mais. Por mais que esse fundo, né, ele está num patamar bem abaixo do VP, o que ajuda a aumentar um pouco o patamar de distribuição dele, né? Já ajuda um pouquinho. Mas eu já comentei isso em outros vídeos, comento novamente. Seria interessantíssimo se esse fundo aqui fosse incorporado ao SARI. Pega esse dinheiro, é pouco, não é muito, 300 milhões de reais, o fundo com os dois juntos iria virar um fundo de 1,2 bi, pegava esses CRIs aí que tem aqui, que tem um monte de CRI que não é tão bom, né, são operações tipo CDI mais um tal, liquidava esses negócios todos, fazia uma carteirinha com os CRIs legal e tal, comprava uns fundos de CRI também, enfim, comprava mais imóvel, enfim, dava para fazer um bem bolado, bem interessante, e aí você tem um fundo, tipo, bem mais forte no mercado do que dois fundos medianos, né? Enfim, sobre o SAD, eles não estão fazendo nada na carteira. A carteira é essa aí, acabou, não adianta falar. O fundo deve manter um patamar de distribuição entre 1,2 e 1,7, e o número de cotistas teve aí um crescimento de 1.400 investidores aí no mês, né? Vamos acompanhando. E é um fundo pequeno, né? Tem 6 mil cotistas, mas durante o ano, olha, ele cresceu bem, ele dobrou de tamanho durante o ano aí. Mas, como eu falo, né, eu acho um instrumento muito fraco. Se for investir num fundo com alvo, um fundo DI e tudo, com essa pegada, a gente tem, por exemplo, tem um KNCR, enfim, que também está abaixo do VP, não está tão abaixo do VP, mas já tem um retorno muito melhor que esse aqui. Enfim, eu confesso para vocês que eu acho que o melhor caminho seria fazer essa incorporação. Galera, eu bato muito nessa tecla de incorporação, porque é aquela coisa. Eu sei que meu público já é grande maioria de vocês que está aqui já é um público que investe já há mais tempo e tal, não é aquele público iniciantezão. Mas imagina, lembra de você iniciante lá atrás, isso se você for iniciante também, assiste o canal que não tem nada a ver, vai aprender muito. Mas imagina você iniciante, abrindo um Funds Explorer, um Status Invest da vida, e você tendo um cardápio, sendo apresentado para você de fundo imobiliário, com mais de 400 fundos. Imagina para você escolher, sendo que tem um monte de tranqueira no meio do caminho. Então, é muito saudável esse movimento da indústria. Quer um exemplo do porquê que isso é saudável? Compara com a indústria de REITs lá nos Estados Unidos. São 200 REITs. E depois vocês pega o PL da indústria de fundo imobiliário, compara com o PL da indústria de REITs nos Estados Unidos. Depois vocês comentem aí para vocês verem o tamanho da diferença. Então não tem necessidade de 400 fundos imobiliários. A gente precisa reduzir isso aí, precisa incorporar mais fundos. Tem que falar com algumas gestoras aí, tais como a RBR, que está lançando uma penca de fundo de papel. Fala, cara, para com essa merda aí. Chega. Para com isso. Para de ficar lançando esse tanto de produto, porque vira uma bagunça e só mais atrapalha do que ajuda, né? Enfim. Vamos seguindo. Liquidez dele já não é tão boa igual do irmão, mas é uma liquidez razoável, né? 800 mil por dia, aí tá legal. DRE ele não tem muito o que comentar, e ele tem uma reservinha de 4 centavinhos por cota. Que é a carteira dele, eu comentei com vocês, né? Várias posições, CDI mais 1%, CDI mais 1,45%, mais 2,7%. Enfim, eu não vejo sentido, sinceramente eu não vejo sentido em ter uma carteira tão
tão baixa, né, o spread, poderia ter alguma coisinha. Pô, faz o KNCR que é o KNCR, que a segurança que ele tem é tipo CDI mais 2,5, se eu não me engano, e já dá um resultadozinho um pouquinho melhor, então aqui poderia ter também, né? Aquela coisa, é cobrar de fato uma evolução no produto, né? Aproveitar o momento e melhorar o fundo, né? Não dá para ser. Isso aqui é praticamente um fundo passivo, né? Um fundo de papel passivo. Sou muito fã. E aqui tem dois fundos imobiliários, tanto a Knip que nem a High Yield. Enfim, galera, é isso. Combo Santander. Você sabe que é um combo que eu trago todo mês. Ponto alto é o SARI caiu bastante de preço. Já está quase pagando 1% e, né? Tijolo pagando 1%, geralmente não tem muito erro, né? O mercado não deixa um fundo de tijolo ficar pagando 1% por muito tempo, já corrige a cotação rapidamente. Enfim, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!